Fala, minha torcida do Mengão, sejam bem-vindos a mais um videozinho do nosso canal com cortes que eu preparei aqui para vocês do Star Mais, da ESPN e do Globo Esporte também. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, um questionamento que está sendo muito discutido. Sampaoli, será que ele vai tirar o Gabigol por estar mal e vai colocar o Pedro? Esse é o questionamento, e alguns já estão até dizendo que poderíamos jogar com 3 atacantes, né? O Bruno Henrique, o Pedro e o Luiz Araújo. Será que o Flamengo encaixaria direitinho com essa formação? 4-3-3 e esses 3 lá na frente? Deixem nos comentários aí a opinião de vocês e vamos pro vídeo já, que é sem enrolação. Antes disso, vou pedir para vocês deixarem o like e ativar o sininho. Não custa nada, é rápido e ajuda bastante o nosso canal. Vamos para lá, sem enrolação, vamos pro vídeo. Valeu, galera! Calma aí, gente. Tô aqui no meu momento de concentração, tô ouvindo um sambinha. Ou será que só jogadores é que tem direito, hein? Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. Segunda-feira, tá começando a semana. Nada é melhor do que começar com um abraço reconfortante, daqueles que até a gente abre um sorrisinho, né? Nesse domingo foi assim mesmo, o abraço do Sampaoli no Gerson, porque foi ele que salvou o Flamengo, né? Que golaço, hein? No Couto Pereira, o Flamengo enfrentou o Coritiba, que tá brigando contra o rebaixamento. No início do jogo, o Arrascaeta teve a primeira chance, mas logo depois, aos 12 minutos, Felipe Luiz derrubou o Robson na área. Está marcado o pênalti pro Coritiba. O Robson mesmo bateu. Partiu, Robson bateu. Robson! É o nome da emoção. O Matheus Cunha quase defendeu. Olha o Robson na comemoração. Ih, Robson, toma cuidado. Ele levantou tentando disfarçar. Eu vi, garoto. Acontece, né? Tudo bem. O problema foi depois. Não deu nem tempo do Coritiba comemorar muito, hein? Marcelino Moreno se inspirou no Felipe Luiz e fez pênalti. Igualzinho no Wesley. Há semelhanças, inclusive, com os dois lances, né? Na cobrança, Gabigol foi pra bola. Partiu! Gabriel! Gabigol! É o nome da emoção! E aí vieram momentos de tensão. Gabigol foi se aventurar na comemoração. Poucos minutinhos antes, lembra? O Robson tinha caído. Mas o Gabigol, acostumadíssimo a fazer gols, passou por cima da placa sem contratempos. Ele pode dar uma aulinha pro Robson depois, né? Bom, voltando ao jogo, o Bruno Henrique fez a jogada, tocou pro Gabigol, que acertou o travessão. Bom, foi tipo um ensaio, né? Porque o Bruno Henrique repetiu a arrancada. Bota na frente, quarta, quinta marcha. Cruzou na cabeça do Vitor Hugo, que escorou pro Arrascaeta. O nome do bólido é Bruno Henrique. Troca de passes pelo alto. Arrascaeta perfeito no cantinho baixo esquerdo. Que jogada do Bruno Henrique, hein? Imparável. Bom, aí vieram os minutos finais do primeiro tempo. Foram intensos, hein? E teve chance para todo mundo. E olha, pro Flamengo, só nesse escanteio foram 1, 2, 3. A bola volta na esquerda, Arrascaeta, levantamento, Léo Pereira pra fora do gol. E depois teve outra com o Bruno Henrique. E o Edu também tentou pelo Coritiba. Ufa! Cansei só de narrar esse montão de chances, hein? E aos 35 segundos do segundo tempo, a defesa do Flamengo se enrolou toda. O Fabrício Bruno furou e o Edu empatou. Ele não consegue cortar direito. E o Edu ligado manda pro fundo da rede. Bom, aí o jogo deu uma acalmada, né? Tava com todo jeito que ia terminar mesmo 2-2. Vocês lembram daquele abraço lá no início do Sampaoli no Gerson? E aos 48 minutos, o Gerson acertou um chutaço lindo de fora da área. Que golaço!
E a forma do treinador agradecer foi um abraço, né? Golzinho salvador para dar uma vitória importante para o Flamengo. 3-2. Vencemos no final. A qualidade do grupo, o golaço do Gerson, onde o jogo foi muito bom. Mas, como eu falei, tem que ter atenção o tempo todo, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. É verdade, atenção é importante, hein? Bom, agora eu vou voltar aqui pro meu sambinha. Tchau. Olha quem tá aqui na nossa tela. Olha os dois. O Bruno Henrique tá voltando naquela fase de 2019 de arrancadas espetaculares de um futebol. Tá ou não tá? Já tá. Ontem, mais uma vez, hein? Tá aí o Sampaoli falando sobre bola, sobre futebol, o que o Flamengo tem que melhorar, às vezes não acelerar tanto. Tava acompanhando o Sampaoli pensando, será que teremos 1, 2 semanas do Flamengo falando só sobre o futebol, o que tem que melhorar? Sem falar de soco de um, de agressão do outro, de um que tem que ser demitido, o outro tem que ganhar punição. Será? Vamos falar de futebol hoje do Flamengo. Sampaoli falou, Eugênio. E ele faz uma análise muito honesta do time do Flamengo, quando ele diz que o Flamengo é frágil defensivamente. E por isso que ele fala assim, temos que mudar nomes próprios. Sim. O nome próprio, o primeiro que tem que mudar não dá mais para o Felipe Luiz ser lateral. Não dá, não tem condição do Felipe Luiz ser lateral. É bola nas costas dele o tempo inteiro. Vou voltar aqui um mês. Flamengo e Atlético Mineiro lá no Horto. O gol do Paulinho nas costas dele. O lançamento do Saravia, gol do Paulinho nas costas dele. Ah, teve falta no Bruno Henrique. Essa é uma outra discussão. Depois que o Atlético recuperou a bola, lançou nas costas dele. Primeiro gol do Olímpia, no jogo lá de Assunção. Jogo que eliminou o Flamengo da Libertadores. Lançamento nas costas do Felipe Luiz, cruzamento e gol de cabeça. Ontem, primeiro gol do Coritiba. Lançamento nas costas do Felipe Luiz, ele faz o pênalti e daí saiu o primeiro gol do Coritiba. Ficou marcado, tá muito fácil para entender isso. Essa é uma das fragilidades. Outra é no meio-campo do Flamengo, né? Porque é um meio-campo que tende a ser muito ofensivo e dá espaços aos adversários. Eu não entendo quando o Sampaoli reclama que o time acelera muito, porque quando acelera que gera as principais situações de gol. Fiquei pensando, o Bruno Henrique acelerando ali, fazendo jogada de gol. Não pode acelerar, porque foi acelerando que ele chegou ao gol do Arrascaeta, foi acelerando que ele gerou aquela outra situação ali. Eu pensei a mesma coisa. Veio o Bruno Henrique na minha cabeça. Você não pode abrir mão da aceleração do Bruno Henrique. Agora, não dá também para o time perder a compactação. O Flamengo é um time que joga muito espaçado. E quando perde a bola, fica frágil mesmo. E aí ele vai ter agora uma semana livre. Fato raro. Mas tem coisa que quando ganha tempo piora. Tem que tomar cuidado também. A gente já viu alguns times que quando tiveram tempo para treinar só pioraram, né, professor? Mas time sem qualidade. Olha a qualidade que tem. Ele teve os 11 dias da data FIFA também que a coisa não voltou tão bem. Não voltou tão bem. Quando voltou ele levou uma pancada do Bragantino. Agora, essa compactação que o Eugênio fala é uma verdade. Porque o momento mais, assim, regular do Flamengo foi quando teve as linhas aproximadas do Dorival Júnior na temporada passada, que no final da temporada, até por uma questão de desgaste, isso começou a cair. Essa compactação e essa segurança maior defensivamente. Mas o Flamengo tem o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz pela lateral esquerda. O Ayrton Lucas, quando está fora, o Felipe Luiz é o primeiro e imediato a trocar. Estou vendo aqui no site algumas opções de lateral esquerdo. Tem o Marcos Paulo, José Wellington e o Pedro Inácio. Jogadores jovens. E aí tem que ver o quanto o Sampaoli pode utilizar desses jogadores. Eu não sei todos. Acho difícil usar qualquer um deles. E vou pedir ajuda ao fã de esporte que seja flamenguista, que está mais no dia a dia ali, para dizer se todos eles estão à disposição do técnico. Mas são jogadores que, não pelo é característica do Sampaoli, né? Trazer jogadores do time de baixo. Exatamente. Os que ele tem usado já estavam no elenco quando ele chegou. Exatamente. Então, assim, quando o Ayrton Lucas não tá, ele vai improvisar alguém? Vai jogar com 3 zagueiros e vai jogar... Eu acho que é mais fácil ele jogar com 3 zagueiros, não é? Ou ele pode pensar em alguém para trabalhar melhor a recomposição e ajudar o Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz, apesar de ter esse problema defensivo, ele é um cara que com a bola no pé ele tem um passe importante. Aí leva pro meio campo. Exatamente.
Então, ou ele joga quase como meio campista, armando o jogo pelo Ou ele meio. coloca Vai um pro meio volante. campo, tá beleza. Foi o que aconteceu Não contra dá o Grêmio. pra correr atrás de Sim. ponta. Ou ele coloca um volante que faça melhor a cobertura e a dupla com o Felipe Luiz. Como o Corinthians já fez nessa temporada. Vanderlei tem uma hora que ele desloca um jogador pro lado esquerdo porque via que tinha dificuldade na recomposição por aquele lado. Peças ele tem, opções ele tem. Vai ter que trabalhar agora. É que a questão do Felipe Luiz é só a bola da vez, né? Esse problema, antes de tudo, esse problema da recomposição vem lá desde o Dome. Desde o Dome que a gente está falando isso. Isso é um déjà vu desgraçado, né? Então, tudo bem, resolve o caso do Felipe Luiz, mas o time, como um organismo, tem que melhorar defensivamente. E não é só com o Sampaoli, cujo forte não é o sistema defensivo, não é mesmo. Os trabalhos do Sampaoli não passam por aí. Não é aí que você vai ver mérito no trabalho do Sampaoli. Mas é uma necessidade desse momento desse Flamengo. Então você tem coisas pontuais. Hoje é o Felipe Luiz, como um dia já foi o Léo Pereira, lembra? Sim. Toda a desgraça era do Léo Pereira. Era a falta do goleiro de confiança, o Davi Luiz. Tem sempre uma bola da vez lá. Eu gostaria de lembrar uma coisa importante. O Flamengo ganhou. Continue. Não, como tem ganho, inclusive, até campeonatos e sendo Parece que contestado, perdeu. né? Estamos falando de coisa errada. Não, é porque a gente está analisando a fala do Sampaoli. A gente está falando do que o Sampaoli fala na coletiva dele, falando dessa questão defensiva. E ganhou mais uma vez porque tem jogadores para dar e vender, né? Que tem uma Arrascaeta que aparece no jogo, tem um Gerson para dar um chute E eu acho que essa é a grande questão do jogo, do que a gente está discutindo de Flamengo. O Flamengo tem alguns jogadores, tecnicamente, muito acima da média. Mas são jogadores ofensivos. E que muitos deles têm dificuldade na recomposição defensiva, no jogo sem a bola. O Arrascaeta é um deles. O Arrascaeta praticamente não ajuda na marcação. Mas como é que você vai exigir de um cara desse que Então, não dá? o outro que pouco Por participa. outro lado... Gabigol, pouco participa da marcação. O Gerson joga como o segundo homem de meio campo, mas ele é muito mais um jogador de chegada no ataque do que um jogador de destruir. E aí, o que faz o técnico? Então, assim, quando você faz uma opção por um time que tem tantos jogadores de excelente qualidade técnica, mas que jogam com a bola no pé, falta o equilíbrio. Qual é a solução? Ou você tem que fazer ficar com a mais bola. gol do que sofre. Então vai ganhar de 5-4, de 4-3, Assumir de isso. 3-2, como foi ontem. Sim, Mas assume até- riscos. Vai Aliás, assumir isso. o Arrascaeta, eu vendo o gol ontem e lembrando de outros gols que ele fez, ele não faz força para fazer gol. Mesmo quando ele faz golaço fora... Ele fez um gol de cabeça ontem, que vários jogadores... Ele é natural, né? Parece que a bola veio, ele só fez assim, ele não faz força nenhuma para fazer os gols que outros jogadores teriam uma dificuldade enorme. Ou só eu que tenho essa impressão? Não, ele é muito acima da média, só que ele não participa sem a bola. Com a bola, ele é sensacional, joga muito, é tecnicamente um dos melhores do futebol brasileiro. Só que o time precisa, então... vou colocar o Arrascaeta, ele vai participar muito pouco da marcação. Quem vai fazer? O Gabigol, volta mais um pouquinho aqui, vem cobrir aqui. Não volta. O Bruno Henrique até certo ponto. O Gerson tenta, mas... Então, você tem que... bota 3 zagueiros. Nossa, bota 3 zagueiros no Flamengo. É uma chiadeira. O Flamengo não pode jogar com 3 zagueiros, não sei o quê, tal. Mas tem que fazer alguma coisa para esses caras poderem jogar. O time não tem equilíbrio entre defesa e ataque, gente. O Abel Ferreira, quando ele foi no programa na TV Cultura, o Roda Viva, quando ele tá falando da final da Libertadores, ele fala assim, a gente sabia que o Arrascaeta não marca. Eu fiquei com essa frase na cabeça. Viu isso como um ponto fraco. O professor citou uma coisa que é muito característica. São Paulo não tem uma característica de time marcador. Ponto. Ou ele vai... kamikaze, né? Só que ele tem um time que, ofensivamente, como disse o Eugênio, é muito bom. Tecnicamente, é um time que é muito bom. Se o quarteto não funcionar, individualmente um vai resolver. O Bruno Henrique vai fazer uma jogada individual e vai resolver. O Gabi vai entrar e vai fazer uma jogada individual. A Arrascaeta vai resolver com um passe espetacular. Alguém desse quarteto vai resolver. Só que ele vai colocar na cabeça desses jogadores, beleza, a gente vai se expor, a gente vai tomar 2, mas vai fazer 4. No final das contas vai compensar. Só que ele tem que se pagar lá na frente, né, professor? E a gente Isso que é uma delícia ver jogo do Flamengo.
É uma delícia, O mas torcedor o do Flamengo rubro-negro... às vezes não gosta. Não é melhor 3-2? Vem o professor Celso Zelt falar: São Paulo e Botafogo foi um 0-0 do bem. Sai pra lá, professor. Quero ver 3-2, 4-3. É, a favor, né? Todo mundo quer ver a favor. Mas contra, pergunta se o flamenguista gostou dos 3-1 pro Olímpia. Saiu gol pra caramba. Só que pro lado errado. E ver se o flamenguista estava contente de ver um time empatando com o Curitiba. A justiça seja feita ao Sampaoli. Ele não tem sido resistente a algumas ações nesse sentido. Ele resgatou o Pulgar, ele tem dado minutagem pro Vitor Hugo. Sim. Ele tirou o Everton Ribeiro do time, porque alguém mais radical poderia dizer: não, tem que jogar como o time de 2019. Ele tem procurado saídas, mas realmente esse Flamengo é um mistério. Essa questão da recomposição é um mistério que já vem de longe envolvendo, eu citei nomes de defesa aqui, né? A gente tem sempre essa tendência de... Não é mais... O Eugênio nos ajudou a desvendar o mistério. Tem vários jogadores que são muito bons, mas não têm característica de pegada, de marcação. Por isso que eu falei que se você tá abrindo mão de você tentar fechar um pouco mais, tirar um desse quarteto, que é espetacular, para colocar um jogador que te ajude na recomposição, você tem que se valer lá na frente. Então, galera, a gente vai se expor, vai ter que fazer 4 lá. Se a gente tomar 2, tá tudo tranquilo. Por exemplo, aqui. São Paulo tirou do time um dos pilares do título da Libertadores do ano passado, Pedro Evair dos tempos modernos. Temos uma tela com números do Pedro nesta temporada? Pouco tempo em campo, é o título aí, professor Celso. Minutos de Pedro nos últimos 9 jogos do Flamengo. Começando com o América Mineiro, olha aí, ó, 15 minutos, 13 minutos contra o Grêmio, contra o Galo não entrou, contra o Olímpia não entrou. Deveria ter entrado contra o Olímpia lá, que o Flamengo precisava de um gol no final. E no Maracanã, que tá ali destacado, é o jogo que ele tava suspenso por indisciplina, por não ter ido treinar lá depois do soco que ele tomou. Pois Fez é. falta. Só que teve troca de socos de outros dois que não foram suspensos. Mas aí eles foram pro jogo. E no outro Cuiabá, ele podia entrar e não entrou. 90 minutos. Olímpia, é o que a Natália já falou, é o primeiro jogo, né? É. Contra o São Paulo, 27, contra o Grêmio, 13. Não é muito pouco? É normal? O que você acha, Natália? Eu acho muito pouco pro jogador que ele é. Ah, mas o sistema de jogo, então, quando ele entrar, você tem que trabalhar com teus jogadores para munir esse jogador, que pode te dar gols. A gente tá falando de um time desequilibrado que consegue ser muito bom ofensivamente e muito fraco defensivamente. Então, se você tem um cara que é o artilheiro do time, ele ainda é o artilheiro do time, no banco de reserva, você não usa a melhor opção que você tem para te dar gols, tem alguma coisa muito errada aí. Problema não. É o problema, entre aspas, o Bruno Henrique voltou e tá voando. Então, O Pedro jogou quando o Bruno Henrique estava machucado. Esse é o diferencial em relação ao trabalho do Dorival. Mas ele podia entrar mais durante o jogo, mas ele não joga na mesma posição que o Bruno Henrique. Ele não é necessariamente concorrente do Bruno Henrique. Sim, mas ele não vai pôr Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Ou vai? Não. Nem o Dorival pôs, que o Dorival não Vai tinha ter o que Bruno tirar o Henrique. Gabigol. Não tinha esse barulho. Só que O Pedro só entrou quando o Bruno Henrique machucou, gente. Ele é reserva do Gabigol. Mas entrou e arrebentou, né? Entrou e arrebentou, mas agora você olha pro time do Flamengo, tira o Bruno Henrique. Não, mas ninguém está dizendo para... O que estamos discutindo é se ele não poderia jogar mais, entrar mais. Então o Gabigol joga O jogo bem. lá em Assunção, não era pro Pedro ter entrado? Acho que sim. o jogo do Maracanã era pro Pedro ter jogado. Especialmente depois de ter tomado os 3 gols.